Programa Saúde em Pauta. Oferecimento Oral Sim e Colchões Probel. Você sabia que a nutrição pode ajudar em muitos casais que estão tentando engravidar? Este é o tema do Saúde em Pauta de hoje e a gente traz uma convidada super especial, que é a doutora Mariana Moretti. Ela que é nutricionista especialista em nutrição clínica e fitoterapia funcional. Bem-vinda, doutora! Olá, Carol, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando informações sobre saúde através de uma ciência tão apaixonante quanto a nutrição. E a gente que agradece. Mariana, para a gente começar, né? Qual a relação aí, esse tema eu achei fantástico esse tema, na verdade, foi você que sugeriu, né, pra gente, frente aí à procura até no seu consultório. Então eu achei muito interessante, porque hoje, cada vez mais os casais vêm tentando engravidar, deixam isso talvez para mais tarde, né? Qual a relação aí da boa alimentação, de um plano nutricional adequado, da nutrição com a fertilidade? Nossa, Carol, acho que a grande pergunta aqui é com o que a boa alimentação não está relacionada, né? Porque ela atua em todas as frentes, né? A gente tem em mente muitas vezes a nutrição no processo do emagrecimento, no ganho de massa muscular, muitas vezes na eliminação de tecido adiposo, mas a nutrição é uma ciência que vai muito além disso. E se a gente pensar que fertilidade é um sinônimo, na verdade, de equilíbrio hormonal, e que lá no fundo a nutrição é um grande pilar que atua na qualidade ovulatória, que atua na qualidade de um espermograma, a gente começa a entender o quanto ela atua em todas as frentes desse processo, muitas vezes só com alimentação, muitas vezes associado à suplementação sempre que necessário. Certo. E como que a gente consegue equilibrar o nosso... É possível a gente equilibrar o nosso organismo na parte hormonal também com essa alimentação? A sua colocação foi precisa, Carol. Também com a alimentação, mas não só com ela, né? Hoje, diante do olhar da nutrição, nós vemos sim que temos um embasamento científico muito sólido quanto a quais nutrientes, quais aminoácidos podem atuar diante desse processo de equilíbrio hormonal, tanto na chamada modulação do cortisol, quanto na chamada modulação de LH e FSH, que estão diretamente linkados ao sucesso da ovulação, até mesmo na motilidade de um espermograma. Então, todas essas são frentes das quais a nutrição tem um embasamento de muita ciência para atuar. Tá, então primeiro é feito esse diagnóstico. Como que funciona, Mariana? O casal chega até você, como que você realiza aí esse diagnóstico? O diagnóstico em si, a palavra diagnóstico, a gente precisa lembrar, antes de mais nada, da linha de frente da equipe multidisciplinar e da medicina. A medicina reprodutiva, Carol, ela evoluiu muito no entendimento das causas da infertilidade, tanto nas causas exclusivamente femininas, quanto nas causas exclusivamente masculinas, e hoje olhamos muito para causas mistas. Então, a abordagem diagnóstica de um casal infértil, ela é realizada com uma gama de exames e análises clínicas, muitas vezes através de uma ultrassonografia transvaginal, de uma biópsia lá do endométrio, muitas vezes uma videolaparoscopia, um espermograma, até mesmo uma ultrassonografia da bolsa testicular, mas todos os diagnósticos sempre com base em uma avaliação médica, minuciosa. Isso chegando para você, como que é feito esse tratamento? Isso, a nutrição ela entra em outras frentes, somando forças a esse processo, né? E aí a gente consegue ficar aqui conversando até amanhã, praticamente, porque o tratamento em si, ele é muito diversificado.
Quando a gente fala em condutas de precisão, condutas eficientes, personalizadas, a gente sempre atua com base no diagnóstico que cada pessoa recebe. E com base nesse diagnóstico, nós fazemos uma avaliação de todos os alinhamentos e carências nutricionais importantes para esse processo, assim como a transformação gradativa de hábitos alimentares, assim como a chamada, Carol, potencialização do sistema de detoxificação, do equilíbrio hepático, assim como a modulação de todas as inflamações do corpo, nós chamamos de cascata de citocinas pró-inflamatórias. Tudo isso precisa ser modulado, né? Através, por exemplo, do aumento que nós falamos endógeno de uma expressão chamada glutationa dentro do corpo, a gente modula toda uma cascata antioxidante que favorece muito esse desejo do casal. E esse alinhamento, junto com o alinhamento da saúde intestinal, a nossa chamada microbiota intestinal, todos esses pontos são partes fundamentais para o tratamento do equilíbrio hormonal. Eu trago aqui, Cá, uma reflexão, porque, ao meu ver, a infertilidade conjugal hoje, ela é definida com um pouco de precisão. Então, quando a gente fala em infertilidade conjugal, é importante lembrar que isso se refere à incapacidade que o casal tem de engravidar num período de 12 meses, mantendo relações sexuais ativas diante de uma boa distribuição do ciclo feminino. Depois desse período é que a equipe médica faz o diagnóstico. Mas hoje, cara, eu percebo um imediatismo muito grande dessa geração. Isso traz ali uma angústia, isso traz ali um sofrimento muitas vezes desnecessário por não dar tempo ao tempo. E quando a gente tem esse tempo, com a nutrição, a gente consegue explorar todas as fases desse tratamento. É complicado, a gente vive esse mediatismo mesmo e às vezes a gente acha que, ai, já passou, ai, já foi, e agora eu quero correr atrás do tempo, né? Que a gente vê hoje na nossa sociedade, a gente coloca muitas coisas na frente, hoje que vão além aí da nossa idade biológica, vamos colocar assim, né? A gente engravida hoje acima dos 30, 35, e aí vai, né, doutora? É bem por aí mesmo, né? Exatamente. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já, que eu queria saber um pouquinho mais, assim, o que pode piorar, né, toda essa saúde, esse equilíbrio aí hormonal e da alimentação, que pode piorar esse caso aí de infertilidade. Mas a gente volta já para você responder essa pergunta. Até mais. Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim. Estamos de volta conversando com a doutora Mariana Moretti, ela que é nutricionista, e a nossa conversa é sobre infertilidade, ou não, vamos para o positivo, né? Fertilidade, como garantir aí a fertilidade para aquele casal que está tentando engravidar, né? E o que a alimentação, o que a nutrição pode colaborar com isso. Doutora Mariana, o que pode piorar aí esse quadro de alimentos que a gente vem consumindo no dia a dia, que a gente pode piorar esse quadro de infertilidade? Carol, diante do olhar da piora, eu trago aqui, antes de citar os alimentos, alguns pontos importantes. Porque a piora, ela pode vir por uma desnutrição de macro e micronutrientes, dependendo da característica e do momento daquele organismo. Também pode haver uma piora de acordo com a má qualidade da detoxificação hepática, a alteração, Carol, do ciclo circadiano, que é o ritmo do sono.
tão comum hoje em dia, e até mesmo disfunções intracelulares, que nós chamamos de disfunções mitocondriais. Esses são pontos que interferem direto nessa piora. Mas, se a gente for trazer o olhar da nutrição um pouco mais à frente, pontuando alguns alertas, eu trago aqui a observação principalmente sobre o baixo estímulo e consumo a um aminoácido chamado cisteína. Essa cisteína, Carol, ela é um aminoácido limitante para a produção daquela glutationa, que é fundamental para a característica antioxidante do nosso corpo e para o equilíbrio hormonal. E ali eu trago com carinho fontes, por exemplo, como a couve-flor, a couve de Bruxelas, o brócolis, são grandes precursores dessa cisteína. O excesso do café também, Carol, excesso de cafeína, na verdade, pode impactar de uma forma negativa, até mesmo o consumo excessivo de fitoterápicos que atuam na via do LH, como, por exemplo, o hibiscus, além dos famosos açúcar, refinados, processados, adoçantes sintéticos, até mesmo glutamato monossódico, os refrigerantes, todos esses estão atrelados, vinculados a essa possível piora quando consumidos em excesso. É complicado, a gente tem que se cuidar, né? Não tem segredo, né? É se cuidar, é o dia a dia e é saber aí o que colocar no prato, né? Porque a gente coloca pra dentro aí do nosso corpo, que é nosso templo, na verdade, né? Exatamente, é a constância, né, Carol? A constância dos bons hábitos e das boas escolhas. Com certeza. No seu consultório tem aparecido aí muitos casos de infertilidade? Isso é frequente, né? Qual que é a sua avaliação sobre isso? É a má alimentação mesmo? São os maus hábitos? Como que você... qual a sua opinião como nutricionista frente a isso? Então, Carol, infelizmente tem sim. Diante do foco longevidade, no qual é o foco que eu atuo com a nutrição, eu acabo tendo o privilégio de estar com todas as faixas etárias aqui na clínica, né? Mas a dificuldade de uma gestação se concretizar é algo que cada vez mais eu venho acompanhando, por isso até a importância desse tema que vocês trouxeram. Os diagnósticos médicos, Carol, apontam casos de infertilidade masculina mais frequente, em torno de 33%, através de diagnósticos da varicocele. Já casos femininos de infertilidade, numa média de 28% do fator ovulatório. E também uma média de 17% de casos de endometriose. Então, esses são diagnósticos médicos que dificultam, né? São as bases das causas dessa infertilidade. Mas eu vou um pouco mais além, Carol. Por quê? Porque além desses pontos de alerta, nós hoje vivemos num ambiente extremamente pró-inflamatório, que não é um facilitador para o processo, né? Essa alteração que nós citamos aqui do ciclo circadiano, alteração do sono, impacta em toda a cascata hormonal, assim como o excessivo contato que nós temos hoje com as chamadas toxinas ambientais, os xenobióticos. Eles são realmente bagunçadores do processo de atuação hormonal. Tudo isso tirando a carga de estresse, não é mesmo? Que cada vez mais estamos expostos e isso traz uma descompensação de um grande sistema chamado sistema nervoso autônomo. Esses são pontos de alerta que, ao meu ver, vêm favorecendo a quantidade de diagnósticos atualmente. Existe alguma forma aí da gente prevenir a infertilidade, além da busca aí desses médicos de reprodução humana, dentro da nutrição? Sim, Carol, várias formas. É aí que entra a importância da ação multidisciplinar, da equipe além do médico, né? E quando a gente fala em prevenção, eu trago o nosso olhar para cuidar da saúde hormonal. Lembrar, Carol, que a ciência vem nos alertando muito sobre o poder hoje da epigenética. O que significa isso? Cada um de nós tem um perfil genético e esse genético ele é submetido a expressões ou silenciamento de acordo com as nossas escolhas,
com os nossos hábitos, com o estilo de vida, ou seja, com o ambiente do qual nós estamos expondo a nossa tendência, são os chamados gatilhos. Então, se a gente puder olhar para esse ambiente como um todo, a gente vai ter muito mais ferramentas para trazer esse equilíbrio sistêmico. Gente, que interessante. Olha só até onde a gente pode ir, né? Como tá tudo interligado, como tem sim como a gente se cuidar e olhar pra gente, né? Não dá pra seguir receita de bolo que a gente acha na internet, né, doutora? Não dá, Carol. Poderia ser fácil assim, mas esse é um corpo extremamente complexo e o carinho com ele e a atuação, né, em cima desses sinais e sintomas também exige um olhar complexo. Então, apesar dessa complexidade, tem alguma dica assim que você pode deixar para a gente finalizar o nosso programa que pode ajudar aí os casais a atingirem esse objetivo? Olha, Carol, se eu pudesse aqui listar algumas dessas dicas, eu começaria primeiro com a preservação do sono. Preserve o seu sono, observe a qualidade do seu sono, a constância do sono, a forma na qual você vem despertando e acordando. Isso por si só mostra se existe ali uma higiene do sono, uma saúde com a qualidade dessa lapidação noturna ou não. Outro ponto importante é avalie o quão exposto ou não você está ao sol. Hoje, Carol, a vitamina D, ela tem atuação hormonal. Na verdade, isso não vem de hoje, mas cada vez mais a ciência vem descobrindo a potência que é esse alinhamento hormonal com a vitamina D. Então, avalie o quão exposto você está ou não se expondo ao sol, procure um profissional para que faça-se assim, uma análise laboratorial para avaliar a necessidade ou não de suplementar ou de se expor mais a esse sol. E coloco aqui também, Carol, a reflexão sobre alimentação, né? Observe se você anda alimentando as suas emoções ou as células. Nem sempre, quando alimentamos as emoções, alimentamos o que as células realmente precisam. Por isso, a gente precisa estar muito presente aos sinais e aos sintomas do corpo. O que é que meu corpo está falando? Como eu venho me sentindo? Existe dor? Existe fadiga? O corpo vai sinalizando quando existe descompensações também. E a gente precisa ter a sensibilidade para escutar. Mas o que eu posso falar aqui, Carol, é que a nutrição, o alimento, o suplemento, o fitoterápico, todas essas frentes, a nutrição ela pode ser uma parceira dessa jornada, né? Rumo à saúde, a bem-estar, a vitalidade e a equilíbrio hormonal. Por isso a importância cada vez mais de olharmos para a individualidade. E por isso que aqui fica tão difícil a gente passar um cardápio ou dar uma dica precisa de qual nutriente ou qual alimento, porque o nutriente mais importante vai ser aquele que está em falta para você, né? Então eu coloco muito essa visão do individualismo, né? Nunca, Carol, existiu ninguém igual a você, ninguém igual a mim, ninguém igual a nenhum cliente, paciente que chega no nosso consultório. Então é importantíssimo a gente buscar um profissional que tenha essa visão, né, uma equipe multidisciplinar que tem essa visão e que te enxergue como o ser único que você realmente é, porque dessa forma a precisão é outra história. Então, acho que esses são aqui os meus votos para alimentação, né, mais do que isso, para equilíbrio hormonal e principalmente para longevidade. Ai, que joia! Obrigada, doutora Mariana, pela sua participação, por esclarecer aí muitas coisas pra gente, né? E por trazer aí toda essa riqueza que você é como pessoa e como profissional. Obrigada, viu? Obrigada, Carol. Foi um prazer estar aqui com vocês. Contem sempre comigo. Obrigada e obrigada a você que está acompanhando Saúde em Pauta. Espero que tenha gostado desse tema. A gente sempre traz um tema inédito para você, para a sua qualidade de vida, é claro. Até a próxima.